E aí, dando sequência a esse projetinho do baralho cigano que eu tô fazendo, a carta que eu desenhei na live de terça-feira foi a carta da estrela. A estrela, ela fala muito de brilho pessoal, né? E ela também tem uma questão espiritual bem forte. E também dá para associar por uma questão de orientação. As estrelas, o céu noturno, é usado pelos navegadores desde sempre para dar um rumo, né? Para orientar, para você saber se posicionar ali no mapa. Então eu queria trazer esses conceitos para a carta. A carta que eu tenho, né, nesse baralho que eu uso de referência aqui, ela é até um tanto simples. É uma paisagem, né, noturna com um mar ali embaixo e um céuzinho com alguns pontinhos em cima iluminados. Eu queria trazer um impacto um pouco maior para ela, dar uma atmosfera um pouco mais mágica, e eu achei que era uma excelente oportunidade para trabalhar uma ambientação que eu curto muito, que é dessa paisagem com a aurora boreal. São as luzes do norte, né? O céu noturno do norte tem esse efeito que às vezes acontece, e é uma estética que eu já tinha explorado ali nas artes do meu print do inverno, naquela série de 4 prints que eu fiz aí há uns meses atrás, com bruxas, feiticeiras e tudo mais, com as estações do ano. E quem viu, acompanhou, sabe que a arte do inverno, ela é totalmente imersa nessa paisagem de neve e tudo mais. E eu resolvi aproveitar essa mesma ambientação que eu já tinha explorado ali para estar presente nessa carta. E aí eu também, imediatamente, tive a ideia de colocar alguma constelação no céu, alguma coisa que ficasse ali mais nítido, né, de que não são só um monte de pontinhos brancos de estrelas aleatórias, mas que tem alguma simbologia, alguma coisa assim. E pensando sobre qual constelação escolher, a Luma me deu uma ideia bem bacana de usar a Ursa Maior, que é justamente a constelação que é usada pelos navegadores para se orientar aonde fica o norte. Ela aponta pro norte, então eu achei que tinha tudo a ver com essa questão de você achar o seu próprio caminho, de você se orientar, e aí reforça o conceito, a questão simbólica da carta ali. Então foi por aí que eu comecei a fazer esse esboço, essa composição. Comecei marcando mais ou menos ali aonde cada elemento ia se posicionar, né, umas montanhas ao longe, e a ideia aqui era fazer uma paisagem de neve com uns pinheiros, né, apontados para cima, meio que na contraluz ali, dando uma espécie de moldura nas bordas, e um lago embaixo. Eu tive a ideia de fazer esse lago porque o espelho d'água, ele reflete o céu quando tá limpo, né, quando tá iluminado, e eu acho que fica ainda mais estrelas presentes na arte, né? Você duplicar o céu embaixo é um artifício que traz ainda mais os elementos das estrelas, porque são pontinhos, né, distantes. Eu queria dar destaque para ela ali. Eu achei que ia ficar bem interessante também o efeito do reflexo com o próprio recurso estético, né, de explorar isso na pintura, na paisagem. É um desafio interessante aqui. Então, depois de posicionar esses elementos, eu comecei a estudar aí como que os pinheiros iam se distribuir ao redor ali, né, da moldura. No começo eu fiz eles muito altos, eu fui assim até o final da arte, mas você vai ver que no finalzinho eu acabei reduzindo um pouco da altura deles para que desse uma sensação mais de profundidade. Eu estava achando que estava muito próximo do observador e tapando o céu demais, né, o que não era interessante. Mas aí eu deixei para depois trabalhar nessas silhuetas e comecei a trabalhar na parte do fundo, um degradê ali de azuis para roxos, tá? Para dar essa sensação de céu noturno e também contrastar e destacar as luzes da aurora boreal, que são verdes turquesa ali, né? Verde água. Então eu depois vim jogando essas luzes por cima e repetindo embaixo ali no lago para dar essa sensação de reflexo. E aí o desafio aqui foi achar uma maneira de fazer o lago parecer um espelho, mas sem ficar muito definido, sem ficar totalmente refletindo igual a pintura de cima, para parecer que tem uma diferença de superfície ali, né? Ou seja, parecer que tem uma água e tudo mais. Então, achar um meio termo entre colocar umas texturas ali, por exemplo, de pedras nas bordas e tudo mais, e ao mesmo tempo dar um efeito um pouco mais borrado, um pouco menos definido ali no render, né? No render final ali da arte. Uma das soluções que eu encontrei foi escurecer um pouco as bordas para dar uma sensação de profundidade, que tem, sei lá, terra, pedra, tudo ali nas bordas, beleza? E aí a última coisa foi começar a posicionar a constelação que eu queria da Ursa Maior. Primeiro eu fiz toda pensando no conjunto, né? Não só da Ursa, mas as que estão ao redor dela. Tem a carruagem ali, se eu não me engano, que é um conjunto que está logo em cima à direita, que é justamente onde tem a estrela que aponta exatamente pro norte. A Ursa em si, ela está um pouquinho, né, para a esquerda. Tem umas outras em volta ali. Eu botei todas essas que veio no grande arco da Ursa Maior,
mas eu achei que estava ficando um pouco poluído. E aí no final eu acabei limpando e deixando só as 7 estrelas mais brilhantes da Ursa Maior, que ela compõe ali um símbolozinho mais específico e que também é parecido com esse símbolo à direita, onde tem a estrela mais brilhante que aponta ali para o norte. E aí por fim aquelas alterações que eu falei de diminuir a copa das árvores e mudar também, acabei mudando o formato do lago, que eu estava achando muito exato, dava uma sensação muito centralizada de caminho, então eu deixei ele um pouco mais irregular, vazando para a esquerda da carta. Eu achei que deixou tudo mais orgânico, mais natural nessa paisagem. Então esse é o resultado aí da criação da primeira carta da semana. Eu curti muito esse efeito de luz, eu adoro trabalhar com essas cores, vocês sabem, dá uma atmosfera mágica, psicodélica bem interessante. Você gosta dos conteúdos que eu produzo e quer apoiar o canal e ainda ter acesso a um montão de conteúdo exclusivo? Então eu te convido a conhecer o clube de assinantes do canal Raon Tatu. E aí as recompensas vão variar desde ter o seu nome mencionado nas lives, como um agradecimento simbólico, até você poder escolher o tema dos vídeos, através de participação em enquete só para os membros assinantes, você ter garantido que as suas dúvidas, as perguntas que você me mandar vão ser respondidas em lives semanais e até mesmo ter o seu trabalho analisado em lives quinzenais e concorrer toda semana a um desenho rápido, um rascunho feito especialmente para você. Também tem um acesso a um grupo secreto no Telegram só para os apoiadores, tudo isso e muito mais só para quem é clube de membros Raon Tatu. Então já clica aqui embaixo para participar, são diversas faixas de apoio e começa em R$ 2,99 até R$ 29,99 e eu aguardo vocês na nossa comunidade de apoiadores. E aí na live de quarta-feira foi a vez de trabalhar na carta da cegonha. A cegonha ela fala sobre notícias, né, novidades, algo que você vai receber mesmo, né? Ela é bem direta com questão a isso, né? Receber uma notícia de modo geral. Muita gente associa até com a questão da maternidade, né, em alguns casos, mas não é só isso, na verdade, isso só depende de associações muito específicas. Na verdade, ela fala de notícias de modo geral. Essa carta que eu tenho aqui, ela tem uma cegonha pousada ali na água, né, como se estivesse catando alguma comida, uma coisa assim, e o reflexo dela é até bem bonito, eu gosto desse reflexo, desse efeito, mas eu já tinha trabalhado o reflexo de água na carta anterior e eu queria trazer alguma ambientação mais livre, assim, eu precisei colocar ela voando em movimento, e aí imediatamente veio a ideia de fazer ela voando acima das nuvens, porque eu acho que é um cenário que eu ainda não explorei e dá um respiro para a carta, né, dá uma sensação de liberdade bem interessante. E aí eu pesquisei umas referências muito legais de nuvem acima, né, acima das nuvens, vistas acima das nuvens, com uma iluminação daquele solzinho morninho, clarinho, e eu queria dar uma iluminação que lembrasse o sol da manhã, nem tanto o pôr do sol. O pôr do sol normalmente puxa para um laranja mais dramático, mais pesado, que já está escurecendo. Eu queria o contrário, aqueles primeiros raios do sol amarelo clarinho da manhã em contraste com o frio, né, com o azul frio. Então foi uma oportunidade de explorar umas temperaturas bem interessantes e principalmente a variedade de texturas ali na nuvem. Comecei posicionando ali a cegonha, fazendo uma estrutura bem preliminar, né, de linhas da composição, de como ia estar o movimento das asas dela e tudo mais, e uma estrutura muito solta das nuvens no fundo, de como ia estar mais ou menos as grandes massas ali da nuvem para eu me guiar. E a partir disso foi um grande trabalho de pintura mesmo, de cores, e procurando emular, né, a lógica da pintura na tinta, especialmente na tinta óleo ali, trabalhando a partir de tons menos saturados, de massas mais simplificadas, para depois ir lapidando, adicionando camadas de transparência com tons um pouco mais saturados e detalhando mais as partes que eu queria que as bordas, né, os edges ficassem mais definidos e não tomando cuidado para que isso não acontecesse em todo o cenário de modo geral. Então primeiro eu joguei uma variedade de azuis para fazer as sombras, as profundidades da nuvem e até mesmo os espaços negativos onde não tem nuvem, onde é o fundo, uns lilás, e vim com uns beges meio puxado para o amarelado ali para fazer os tons médios, já abrindo mais ou menos essa ideia do contraste entre os raios de sol mais quentinhos, mais amareladinhos, mas sem passar do ponto, né? Sem exagerar demais, para depois eu vir pontualmente adicionando uns tons mais claros ali, só onde realmente chega a luz.
E uma coisa bem interessante da paleta de cores, da temperatura dessa carta, é justamente os tons claros. Porque se você analisar ali na maioria das partes claras da nuvem e da própria cegonha, tá? Eu não joguei branco, eu joguei um amarelo clarinho, amarelo com branco, né? Um amarelo alaranjado com um pouco de branco. E a ideia era justamente não abusar do branco, porque o branco aqui ele vem como um reflexo muito pontual, onde a luz está mais estourada. De modo geral, principalmente por causa das penas, que tem uma certa transparência na ponta das asas, eu queria brincar com essa ideia de que vem uma luz de trás e acende as penas, dá uma certa transparência justamente aonde elas são mais... aonde elas não têm tanta opacidade, que é nas pontas ali. Por isso eu joguei amarelos e tomei cuidado para não jogar nenhum branco puro na própria cegonha. E também teve um trabalho de rebaixar algumas áreas, escurecer algumas áreas de roxo, de azulado ali nas nuvens, para dar uma sensação de que tem um céu atrás, né, que a nuvem não está ocupando tudo, mas que entre as nuvens a gente consegue ver um pouco de céu, e isso fica até mais reforçado na parte de cima à direita, onde eu joguei um rosinha, como se fosse o céu bem limpo ali, dando a entender que o sol está nascendo ali por trás de alguma forma. Então ela ficou muito imersa nessa atmosfera, nessa luz, e aí foi muito interessante, porque o branco em si eu deixei para jogar no final pontualmente só em algumas partes muito bem colocadas ali da nuvem, aonde ia justamente destacar essa borda mais dura de onde, sei lá, de onde a luz estivesse vindo mais forte do sol ali, mais de trás. Eu achei que ficou uma atmosfera muito bacana, muito interessante. Me lembrou muito, inclusive, a maneira como o James Gurney trabalha as paisagens dele, né? Para quem não sabe, é um artista contemporâneo bastante acadêmico, bastante focado também nessa parte de cor e luz na pintura tradicional. Ele tem um livro que eu já recomendei algumas vezes aqui no canal, tem um vídeo, inclusive, que eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver. E foi muito maneiro, inclusive, eu tenho constatado com esse projeto, né, que é uma abordagem de estudo que eu tenho feito muito diferente do que eu costumo fazer de desenho para tatu, justamente focado mais numa estética de pintura tradicional, ainda que seja no digital, né, essa lógica de uso das cores, das manchas, sem o contorno, e principalmente com foco em paisagem, que é uma coisa que eu não fazia antes. A Luma estava até comentando comigo esses dias de como eu não tinha um costume, nem tinha tanto interesse, e agora é algo que eu estou curtindo demais experimentar, porque eu tenho a oportunidade de colocar em prática esses estudos de luz natural, né, de iluminação na pintura, de uma forma que eu sempre prestei atenção, sempre estudei, sempre achei interessante, mas não colocava, não tinha oportunidade de colocar nos meus trabalhos. Então esse projeto, enquanto desafio de uma nova linguagem, de uma nova experimentação, está sendo muito recompensador para mim. Então é isso, esse foi o resultado aí da segunda carta, da carta da cegonha. A gente está assim agora no projeto, né? O conjunto já tem aí 17 cartas, aos pouquinhos está andando. A gente já está na metade, daqui a pouco eu consigo completar aí as 36 cartas. Então se você quiser continuar acompanhando, eu te convido, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Dá um like no vídeo antes de ir embora, é super importante, ajuda pra caramba, beleza? E é isso, muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.